Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, raio-x do Oscar 2024, categoria Melhor Direção, hein? Fique ligado, categoria nobre, vou comentar sobre essa categoria até porque saiu o vencedor do Sindicato dos Diretores agora nesse último final de semana. Antes disso, já se inscreva no canal, deixe o seu joinha e ative as notificações no sininho. E também, se você puder, confira o nosso programa exclusivo de membros que te dá vantagens como, por exemplo, receber esses conteúdos com antecedência em relação aos demais frequentadores aqui do canal. Beleza, gente? Seguinte, categoria de melhor direção, gente, ela é obviamente uma das mais nobres aí de todo o prêmio, né, de toda a premiação do Oscar. Ela existe desde a primeira cerimônia e a curiosidade é que lá na primeira cerimônia foi a única vez que a gente teve mais de um premiado, né, como melhor diretor ou pela categoria de melhor direção. Naquela ocasião a gente teve premiados como melhor direção de drama e melhor direção de comédia, mas foi a única vez que isso existiu. Depois a gente até teve prêmios para assistência de direção, direção de dança, mas enfim, que não estão relacionados especificamente à direção do filme como um todo, a não ser o assistente de direção, né? Mas foi uma categoria que durou muito pouco tempo ali durante a década de 1930. O maior vencedor dessa categoria na história é o John Ford, que venceu 4 estatuetas, e depois em segundo lugar aparecem empatados o Frank Capra e o William Wyler, cada um com 3 estatuetas, como eu tinha falado. Sendo que o William Wyler é o maior indicado de todos os tempos, com 12 indicações na carreira. Gente, quem são os indicados ao Oscar de melhor direção desse ano? Para começar, pela ordem aí que foi anunciada pela Academia, Justine Triet, do filme Anatomia de uma Queda. Ela que é uma diretora francesa, bastante jovem, né? Ela está com 45 anos de idade e ela tem uma trajetória muito boa aí, né? Como realizadora, como diretora, também como roteirista, né? E no seu próprio mercado. Então, principalmente lá na França, ela já tem um currículo bastante extenso e bastante considerável, né? Ela inclusive já competiu ao César, né, que seria o Oscar francês, né, seria o maior prêmio francês, o prêmio da indústria francesa. Ela já concorreu ali a melhor filme na premiação do César, e ela venceu a Palma de Ouro em Cannes justamente com esse filme Anatomia de uma Queda. Quer dizer, não é pouca coisa, né? Ela é a 8ª mulher indicada na categoria de melhor direção do Oscar da história, e eu acho que esse trabalho dela, eu já falei aqui um pouco disso quando eu estava comentando a categoria de melhor roteiro, né? Melhor roteiro original, é excepcional pelo suspense e pela criação da tensão, né? Então, quer dizer, você no início do filme você tem uma situação, poxa, tem um corpo estendido no chão. O que aconteceu? Foi um acidente? Aquele homem caiu da sua janela, bateu a cabeça e infelizmente faleceu? Ou alguém empurrou ele de lá, alguém, enfim, golpeou ele de alguma maneira para ele cair e ter morrido? Sendo que as únicas pessoas que estavam ali por perto são a própria companheira, a esposa, e que a partir desse momento se torna a principal suspeita, obviamente, e o filho, que é cego, ou seja, ele não tem como testemunhar de ter visto nada, seria impossível. Ele ouviu, pode ter sentido alguma coisa, cheirado eventualmente, mas ver ele não viu. E aí você fica nessa dúvida, né, do que aconteceu realmente ali naquele momento até o final do filme. A construção da tensão é uma coisa impressionante desse filme, e não só a construção da tensão em si, né, do suspense. Você tem esse filme meio que dividido em 2 grandes núcleos: o da reconstituição daquilo e da vida pessoal ali, daquela mulher com o filho e tudo mais, e a parte do tribunal, né? O tribunal, que é uma coisa que os americanos gostam muito, né? Filmes de tribunal, mas que eu acho que aqui também está muito bem construído, né? Então você tem esses 2 momentos aí do filme se alternando, os 2 são muito bem dirigidos, você tem essa construção da tensão, e a Justine Triet conseguiu levar isso com maestria. É absurdamente bom, né, o trabalho dela. E eu ainda acrescentaria a questão da direção de atores. Eu acho que aqui ela conseguiu dar uma direção aos atores excepcional, né? Especialmente a Sandra Hüller. A Sandra Hüller, eu acho que ela tá fantástica aqui, e não à toa também
aparece aí entre as indicadas ao Oscar, né, na categoria de atuação, mas eu acho que o conjunto da obra desse filme é todo muito bom, muito coeso, então gosto muito desse trabalho. Na sequência, vamos falar sobre O Mito, né, sobre um dos maiores cineastas norte-americanos de todos os tempos, Martin Scorsese. Ele que está indicado pelo filme Assassinos da Lua das Flores, ele está com 81 anos de idade e por isso mesmo se tornou o mais idoso diretor já indicado nessa categoria, né? E o primeiro octogenário a conseguir isso. Ele já tem uma vasta história aí nos prêmios da Academia, sendo que essa é a 10ª indicação dele. As outras 9 aconteceram pelos filmes Touro Indomável, em 1980, A Última Tentação de Cristo, em 1988, Os Bons Companheiros, em 1990, Gangues de Nova York, em 2002, O Aviador, em 2004, Os Infiltrados, em 2006, que foi o único que ele venceu, né? Foi a única estatueta que ele tem como diretor na história. Depois, A Invenção de Hugo Cabret, em 2011, O Lobo de Wall Street, 2013 e O Irlandês, mais recentemente aí no ano de 2019. E agora, então, ele aparece aí na sua na sua 10ª indicação por esse filme, Assassinos da Lua das Flores. Enfim, não precisa muito falar da trajetória aqui do Scorsese, todo mundo conhece e admira muito ele, né? Mas eu acho que uma coisa que ele tem de diferencial ainda aí na indústria é o fato dele conseguir capturar grandes orçamentos para os filmes dele, né? Os projetos dele, apesar de não serem necessariamente não se tornarem necessariamente blockbusters, eles conseguem fazer com que os executivos ali de Hollywood ou de qualquer outro lugar injetem dinheiro, né? Ele é um nome forte, né, também do ponto de vista financeiro. Nem todos os filmes dele dão tanto dinheiro assim, mas ele consegue atrair também esses investimentos até em função da carreira toda dele, né? Só os filmes que eu li aqui pelos quais ele foi indicado já são autoexplicativos, né? Bom, além disso, eu acho que nesse filme especificamente, ele tem um aspecto que é espetacular, que é o domínio sobre o elenco e sobre a câmera. Então, quer dizer, um cara como ele, que já está aí com mais de 80 anos de idade, que já fez tudo o que fez, ele sabe exatamente aonde posicionar a câmera, ele não tem dúvidas do que ele quer passar para o seu público, né? O que ele quer fazer com que o espectador assista. E isso tá ali a cada frame, a cada plano, é tudo muito consciente, você não vê ali um enquadramento que esteja fora de parâmetro, você não vê um movimento de câmera que não tem alguma explicação lógica a partir do que ele pensa para aquela sequência ou para o filme como um todo. Você tem os atores, né, e o elenco como um todo ali participando de uma forma super precisa, não tem uma cena a mais ou a menos, enfim, e é um filme de praticamente 3 horas e meia. Então, quer dizer, não é uma tarefa fácil você construir, né, uma obra desse tamanho, dessa magnitude, desse quilate com essa qualidade. Então, só por isso a gente já tem que tirar o chapéu para esse trabalho dele, né? Se fosse em outras épocas, eu talvez pudesse chamar esse filme de um épico, né? Porque ele se passa ali, né, tendo como paisagem, né, essas grandes, esse ambiente externo, né, e que está relacionado aos povos originários. Essa é outra questão, eu acho que é um destaque desse filme, é o fato do Scorsese conseguir se reinventar sempre, né? Ele não faz só um tipo de filme, ele não é o cineasta de uma nota só. Com todo o respeito que eu tenho a outros nomes, como por exemplo o Tarantino você já espera certas coisas dos filmes dele, mas ele não, o Scorsese ele consegue transitar filmes mais infantis, a filmes mais dramáticos, filmes que flertam com religião, com máfia, e esse daqui relativo aos povos originários, que é um tema que está em alta, e ele conseguiu então se reinventar, consegue se atualizar, ele apresenta um grande espetáculo dentro de uma temática atual e com uma preocupação social que é incrível, né? Então, assim, não há o que falar em relação à direção desse filme, tá realmente espetacular. Na sequência, a gente tem Christopher Nolan pelo filme Oppenheimer, né? O Nolan, que é britânico, ele tá com atualmente 53 anos de idade, nascido na cidade de Londres, e é esse camarada que tem um amor incondicional pelo cinema, mas não só por assistir filmes, pela experiência do cinema, por você ir à sala de cinema, por você entrar naquela sala, naquele quarto escuro e apreciar uma boa história, um bom roteiro, um bom filme, né?
Ele já fez grandes filmes, é um cineasta um pouco divisivo, então tem gente que ama os filmes dele e defende muito, com unhas e dentes, né, tudo que ele faz, e tem outras pessoas que criticam, que acham que não é tudo isso, enfim, que não tem todo esse entusiasmo pelos filmes do Nolan, né? Mas enfim, ele começou a aparecer de verdade aí, né, para o público com o filme Amnésia, lá no início dos anos 2000, inclusive foi até indicado ao Oscar de roteiro por esse filme, e depois estourou de forma assim incontestável para o grande público na trilogia do Batman, né, o Cavaleiro das Trevas, que inclusive foi uma gritaria geral em 2008, por que que esse filme não foi indicado, meu Deus do céu, como que um filme que faz mais de US$ 1 bilhão não é indicado a melhor filme, né, e até forçou a academia a repensar a questão dos 5 indicados, a gente teve uma expansão aí, já logo em seguida para 10 filmes indicados, né? Mas ele também já fez A Origem, Interestelar, então ele brinca muito também com o que não é palpável, é um cara muito metódico na hora de fazer, né, os seus filmes, muito cuidadoso, né, e foi indicado nessa categoria apenas uma vez no ano de 2017 pelo filme Dunkirk. No caso aqui de Oppenheimer, eu acho que o maior... a gente tem algumas coisas que destacam esse filme em termos de direção. A principal delas, e que deu mais trabalho, é fazer com que um filme sobre fluxo de consciência daquele indivíduo, com 3 horas de duração, parecesse palpável, né? Porque, percebam, gente, o Oppenheimer não é um filme sobre a bomba atômica. O filme é sobre o fluxo de consciência daquele protagonista. Poxa, eu não posso deixar os nazistas fazerem a bomba. Eu tenho que ajudar o governo norte-americano a fazer a bomba, porque se cair na mão do Hitler vai ser talvez o final dos tempos. Mas por outro lado eu estou criando algo que pode ser o fim da humanidade. E o protagonista ele fica nesse fluxo de consciência o tempo inteiro. E o filme é absolutamente sensacional, né? Ele consegue te prender ao longo dessas 3 horas. Tem muitas internas, né? Até dentro de tenda eles entram, né, para poder observar tudo aquilo. Mas você não consegue desgrudar dessa tela, né? Isso sem contar a questão tecnológica, né? Ele rodou tudo isso em película 65mm, em IMAX, acabou criando o IMAX preto e branco, que é algo que nunca tinha sido feito anteriormente. Então, assim, ele contribui para a evolução do cinema em si. Christopher Nolan, ele não pega a sua receita de bolo ou não faz o que se espera dele. Ele faz muito além do que se espera dele, né? Então, enfim, o ritmo do filme, a montagem do filme, a trilha sonora, fotografia, o filme inteiro é muito bem acabado. E se não bastasse tudo isso, ainda é um filme que fez quase US$ 1 bilhão de bilheteria. Então, parece que é um casamento aí quase perfeito entre a poesia do cinema e a parte da grana, né? A parte industrial do cinema. Então, assim, é um acontecimento, né, do ano de 2023, certamente um dos títulos mais falados, mais comentados e que vai mais ser lembrado aí no futuro. E ao mesmo tempo é uma realização cinematográfica maiúscula. Então, enfim, um trabalho muito bacana também aqui. Na sequência, a gente tem outro europeu, que é o Yorgos Lanthimos, pelo filme Pobres Criaturas. Ele é grego de nascimento, está aí com 50 anos de idade. Começou a sua carreira ali pela década de 1990, fazendo trabalhos para a televisão, fez videoclipes, fez curtas-metragens. E ele começou a aparecer internacionalmente mais no ano de 2015 pelo filme O Lagosta. Até foi indicado, esse filme foi indicado para melhor roteiro, né, naquele ano. E pelos prêmios da Academia ele foi indicado uma única vez em 2018 pelo filme A Favorita, né? Que é um filme um pouco divisivo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E o trabalho dele, especificamente de direção, nesse caso aqui, é um dos que mais propõe visualmente, né? Ele talvez seja o diretor que teve mais dificuldade para conseguir exprimir o que ele pensava daquele universo para a sua equipe, né? Porque é um filme que eu já falei aqui algumas vezes e repito, ele é experimental mesmo, é um filme onde você se permite criar um novo universo, né? Então é um universo fantástico, é um universo de fantasia, então ele propõe soluções visuais, você pode gostar ou não, mas ele propõe, ele te apresenta algo que você não espera, né? Ele não tem medo de ousar,
né? Um cineasta que ele faz mesmo da cabeça dele, às vezes pode dar um pouco mais certo do que outras, mas o fato é que ele ousa, ele tem temáticas que são atuais, como é o caso desse filme, onde você fala sobre o papel até da mulher na sociedade, né? Sobre o comportamento, sobre patriarcalismo, sociedade patriarcal e tudo mais. Mas ele pega essa abordagem diferenciada, né? Ele faz isso a partir de uma fábula, a partir de uma história que não é óbvia, que não é o dia a dia, né? Das mulheres, dos homens, enfim, do dia a dia da nossa sociedade. Então ele traz uma história fantasiosa para falar de temas super atuais, super na moda, né? Então ele também está atualizado nesse sentido, né? E eu acho que esse é o filme mais coeso que ele tem até hoje, o filme onde ele foi mais feliz nos objetivos gerais aí de uma produção cinematográfica, e ele também explora todas as ferramentas que ele tem. Pode reparar. Ele extrai o máximo do seu elenco. A Emma Stone está absolutamente absurda nesse filme, né? Mas também o William Dafoe, enfim, todo o elenco eu acho que está muito bem. Ele extrai, aliás, desculpe, tudo o que ele tem também de disponível em termos técnicos. Então, quer dizer, ele consegue trazer para a sua equipe toda aquele conceito visual e narrativo que ele tem, estético, enfim, nesse sentido todo. Então, eu acho que dos indicados à melhor direção desse ano, o Yorgos Lanthimos é o que mais ousou do ponto de vista visual mesmo, e só por isso eu já respeito muito ele. E finalmente a gente tem o Jonathan Glazer do filme Zona de Interesse. Ele que também é um cineasta britânico, nascido em Londres, está com 58 anos de idade, trabalhou mais no início da carreira não só no audiovisual como também no teatro, depois fez alguns trabalhos na televisão, né? E que tem aí alguns filmes que são mais repercutidos ao longo da trajetória dele como cineasta, em especial Sexy Beast, lá do ano de 2000, e Sob a Pele, de 2013, né? E assim, eu acho que nesse caso aqui, né, o trabalho dele em Zona de Interesse tem algumas coisas que a gente precisa destacar. A primeira delas é a forma de você reinventar uma maneira de abordar um tema que foi amplamente discutido pelo cinema ao longo das décadas, né? Falar sobre o Holocausto já está super batido, né, gente? Quantos e quantos filmes a gente já não viu sobre esse assunto, com abordagens diferentes, com maneiras de se contar história diferentes. E esse filme é completamente único. Você nunca viu um filme sobre o Holocausto dessa maneira. Não tem como, você pode procurar referências, claro, você vai ter, mas um filme sobre o Holocausto, com o viés e o prisma que ele deu, você não vai encontrar. Então, a primeira coisa, ele reinventou o tema. Ele conseguiu explorar um prisma, uma forma de ver do assunto que até então ninguém tinha feito. Isso já é algo por si só muito notável. Depois, ele escolheu usar o caminho do incômodo mesmo. Né? Esse filme é incômodo, ele é sensacional do ponto de vista cinematográfico, mas ele é incômodo, não só pela temática, pelo que você vê na tela. O filme não é agradável, não é bonitinho, não é uma liçãozinha, não é o... É o que a gente pode até brincar, né? O Spielberg venceu um de seus Oscars por um filme sobre o Holocausto que tem um mocinho, né? Que tem um final feliz, vamos dizer assim. Ele conseguiu fazer isso. Esse caminho aqui é completamente o oposto, né? O Jonathan Glazer, ele incomoda, mas esse incômodo vem sem uma única cena de violência explícita. Perceba, o que não está sendo visto é o que causa a ojeriza ao público. Quantos cineastas conseguem fazer isso com eficiência? Muito poucos, gente. Muito poucos. É de uma habilidade, é de uma sensibilidade que pouco se vê no cinema, não só hoje em dia, como em todas as épocas, sabe? Eu vejo no uso ali da câmera, das cores, dos enquadramentos e de tudo isso, uma referência clara a Bergman, por exemplo, que foi um cineasta acima de qualquer questionamento, né? Um dos maiores aí da história do cinema. E fora isso, um trabalho de som que vai te deixando angustiado, né? O filme ele vai te angustiando, ele tem ali alguns ruídos, alguns barulhos, enfim, você vai ficando incomodado
por tudo que está sendo visto ali e a forma como aquelas pessoas parece que não se importam ou não estão nem aí para o que está acontecendo debaixo do nariz delas. É exatamente isso. O filme foi feito para incomodar, utilizando-se de ferramentas que já são utilizadas pelo cinema há décadas, há mais de um século, para falar a verdade. Então, assim, ele não é tão experimentalista quanto o Yorgos Lanthimos, mas ele consegue ser tão ou mais efetivo do que ele, né, no andamento assim da sua história. Então, eu acho assim absolutamente sensacional o que ele consegue fazer. É de uma habilidade, de uma consciência e de uma objetividade que poucas vezes eu vi aí nos últimos anos, tá, gente? Então, resumindo, na categoria de melhor direção do Oscar 2024, assim, eu acho que o nível tá absurdamente alto, gente. Assim, eu acho que não tem nenhum trabalho aqui ruim. Ah, esse aqui é mais ou menos, esse aqui não mereceria ter entrado. E aí muita gente que reclama, que acha que poderiam ter entrado outros nomes, então me diga aí, qual é o nome desses 5 que não merecia estar aqui? Que o trabalho não é tão bom, que é o trabalho mais ou menos. Não tem trabalho mais ou menos. Infelizmente são só 5 indicados, então são esses 5, e são 5 trabalhos de direção absurdos, fenomenais, assim, pela primeira vez em muitos anos a gente tem realmente 5 indicados que se vencessem qualquer um deles seria mais do que merecido, né? Estatisticamente falando, eu só vou apontar aqui que são 4 europeus e apenas 1 americano, que é simplesmente Martin Scorsese, e a gente tem 4 homens e 1 mulher. Mas e fora que a gente tem aí o fato de serem 2 filmes falados em língua predominantemente não inglesa, né? Anatomia de uma Queda francês e o Zona de Interesse alemão. Como é que a gente vai desempatar essa história? Cara, sinceramente, nos detalhes. Aí cada pessoa, cada crítico, cada analista, cada um de vocês que está assistindo tem um motivo para preferir esse ou aquele trabalho. Eu não consigo ranquear esses 5 diretores colocando um muito superior a outro. Eu acho que tá tudo muito parelho mesmo, tudo muito próximo. Eu acho que o vencedor do Oscar deve ser mesmo o Christopher Nolan. Ele venceu inclusive o prêmio do Sindicato dos Diretores nesse último final de semana, nesse último dia 10 de fevereiro, e tá, enfim, caminhando a passos largos para também vencer o Oscar. Vai ser merecido, mas eu pessoalmente votaria em Jonathan Glazer por Zona de Interesse. Por tudo que eu já falei aqui, eu acho um trabalho absolutamente incrível, excepcional, que você poucas vezes vê no cinema, que consegue tirar você da sua zona de conforto, e ele não tira você da sua zona de conforto dando susto, usando sexo explícito, usando violência explícita, usando um palavreado chulo. Isso aí é um tipo de recurso muitas vezes utilizado de forma banal. Não, ele não usa nada disso e consegue tirar você da zona de conforto como poucas vezes um diretor consegue fazer, né? Então, assim, o meu voto iria para ele, mas reconhecendo que a gente tem uma disputa muito difícil esse ano. E o que você acha da disputa de melhor direção do Oscar 2024, hein? Deixe o seu comentário, a sua opinião aqui embaixo. Também não esqueça de dar like no vídeo, de se inscrever no canal e de ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando as categorias do Oscar, então fique ligado aqui no canal. E se você puder, também se torne um membro para ter vantagens exclusivas. Gente, dia 10 de março, me acompanhe aqui no canal Meu Tio Oscar para a maior cobertura do Oscar 2024, sem cerimônia, a partir das 18 horas, pelo horário de Brasília. E quem puder estar em São Paulo nessa mesma data, vá nos acompanhar em loco, porque essa transmissão vai ser feita do Meu Tio Oscar Night Experience, um evento que simula o tapete vermelho de Hollywood, a cerimônia do Oscar em si. Vai ter também o nosso tapete vermelho, decoração temática, vai ter a nossa transmissão, vai ter a transmissão do Oscar na íntegra num telão gigantesco para você poder acompanhar ao lado de outras pessoas e com comentários nos intervalos, comida, bebida e um show de encerramento com música ao vivo que vai ser espetacular. Valeu, gente? Então, fique sabendo mais sobre como participar no link que está na descrição desse vídeo. Eu te espero aqui no canal para o próximo vídeo. Até lá!